O eixo elétrico é o eixo QRS. É o eixo QRS. E o QRS, ele é formado aqui na massa ventricular. E se eu colocar esse coração, o estímulo QRS, ele vai ocupar a posição de 90 graus até 30 graus negativo. E se eu colocar esse coração aqui, o meu QRS deve ser registrado nessa zona aqui, nesse local. Tá? E o que acontece? Quando você olha para isso, né, para entender o eixo, dá para perceber que D1 e o AVF, eles contemplam a maior parte do eixo. Só um pedacinho aqui, como chega a menos 30, que eu vou ter que considerar. Então eu vou ensinar a forma mais rápida, não é a mais precisa de ver eixo cardíaco, que é a regra dos quadrantes. O que é a regra dos quadrantes? O meu eixo normal, ele tem que cair nesse espaço aqui. Como assim tem que cair? Eu já vou mostrar. Ele tem que cair aqui, de menos 30 a mais 90. Se ele cair nesse espaço aqui, eu tenho um desvio de eixo para a direita. Ou seja, o meu coração teve uma hipertrofia do lado direito, por exemplo. Se ele cair nesse quadrante, eu tenho um extremo desvio, ou desvio indeterminado, porque eu não consigo determinar se foi o lado direito ou esquerdo, que aumentaram de tamanho. E se ele cair nesse local aqui, ou nesse quadrante, mas não no quadrante inteiro por conta do menos 30, eu tenho um desvio para a esquerda. E esse desvio para a esquerda pode indicar uma hipertrofia à esquerda do coração. Tá, como que vai ser feito isso? Eu vou fazer de uma maneira simples. Eu sempre vou olhar primeiro D1, que é esse aqui, D1. Lado negativo de D1, lado positivo de D1, porque vai do negativo para o positivo, e AVF. Positivo, negativo. Tá? E o que acontece? Eu vou olhar D1 e AVF. O que eu vou olhar? Eu vou olhar o complexo QRS. E aqui eu tenho, se eu contar, o QRS nessa figura, ele é mais negativo do que positivo. Ó, eu tenho mais milímetros para baixo, riscados, do que para cima. Então aqui é um exemplo de QRS negativo. E aqui é um exemplo de QRS positivo. Olha como que vai ser feito. Observem como vai ser feito a verificação do eixo. Se eu olhar para D1 e em D1 o meu QRS for positivo, significa que as cargas estão passando por esse eixo aqui, ó, por essa parte de D1, que é a parte positiva dele. Já que ele registrou positivo, significa que está se aproximando de D1. Se ele registrasse negativo, estaria se afastando de D1. Aí eu vou olhar para a AVF. E se a AVF também registrar um QRS positivo, quer dizer que ele está registrando nessa parte dele aqui. E sempre que D1 e AVF tiverem o seu QRS positivo, eu tenho um coração de eixo normal. Porém, se eu tiver um D1 predominantemente negativo, então se D1 está negativo, quer dizer que o eixo elétrico D1 está aqui, mas se ele está registrando negativo, significa que a carga está mais intensa desse lado. Está mais intensa aqui, D1 negativo. E se eu tiver um AVF positivo, D1 negativo e AVF positivo, o AVF está registrando aqui. Então o meu quadrante caiu nesse ponto de intersecção, ó. Nesse ponto de intersecção, o negativo de D1 com o positivo de AVF. Eu tenho um desvio do eixo para a direita.
Se meu D1 for negativo, então, se o meu D1 for negativo, for desse jeito, e o meu AVF também for negativo, desse jeito, eu tenho um extremo desvio. Agora, se o meu AVF for negativo, e se o meu D1 for positivo, eu estou falando desse quadrante, e esse quadrante pode ser ainda normal, ou eu posso ter um desvio para a esquerda. Praticando é muito mais fácil do que isso. Então eu tenho um ECG, eu quero ver se o eixo desse coração está normal. Vou olhar para D1. E D1 tem aqui um QRS positivo. Significa que ele está nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa aqui, D1 positivo. Agora eu vou olhar a VF. A VF também tem um QRS positivo. Então ele está nessa faixa. Qualquer linha que eu traçar aqui, a intersecção de D1 com a VF vai fazer com que o meu eixo caia entre 90 e menos 30. Significa que esse coração com D1 positivo e AVF positivo é um coração de eixo normal. Quando eu olho para esse eletro, meu D1 está negativo agora. Ó. Meu D1 está negativo. Então ele está caindo nesse lado aqui do D1, que é o lado negativo dele. Lembra que é do negativo para o positivo. Agora eu vou olhar o AVF. O AVF ele está positivo. Então o registro de AVF está caindo aqui. Quer dizer que quando o QRS passou, ele passou, né, olhando por D1, ele está se distanciando de D1 e está se aproximando muito de AVF. Por isso que o AVF ficou positivo e D1 ficou negativo. E eu tenho aqui, então, nesse eletro, um desvio para a direita. Um desvio à direita do eixo. Não é que o coração virou para a direita. Suas cargas estão indo mais para a direita, porque eu tenho uma hipertrofia maior. Lembra que o eletrodo de AVF está aqui embaixo e o de D1 está aqui, ó. Quando despolariza o ventrículo, que é o QRS, como ele tem uma hipertrofia do lado direito, a despolarização vem para cá. Ela foge de D1, ele registra negativo, e ela aproxima de AVF, registra positivo. Quando eu observo esse ECG, eu tenho D1 negativo. D1 negativo está aqui. E eu tenho AVF negativo também. AVF negativo. AVF negativo está aqui. Quer dizer que esse cara, né, esse paciente tem um desvio extremo ou indeterminado. Tá? Não dá para saber qual, ou se foi um Chagas, por exemplo, que cresce o coração como um todo, né, e eu desvio totalmente o eixo. Agora, aqui que é o problema. Ó. Eu tenho D1 positivo. D1 positivo está aqui. O meu AVF está quase igual, mas está um pouquinho mais negativo. Então, o meu AVF está aqui. Ah, então eu tenho um desvio para a esquerda. Tenho que tomar cuidado que até menos 30 é normal. E como é que eu vou saber se ele é normal ou não? Quando cai aqui para o quadrante à esquerda, eu vou usar D2 também. D2 é justamente a derivação que é perpendicular ao AVL, que é o menos 30. Se D2 for positivo, significa que o eixo está aqui, ó. D2 aqui é positivo. Então, mesmo tendo AVF negativo, esse cara está com eixo normal. Nossa, não entendi. Se D2 fosse negativo, se meu D2 fosse negativo, ele estaria com eixo aqui, ó. Ele estaria com eixo aqui, ó. Aí ele teria um desvio de eixo, como é esse caso, ó. Olha esse caso. D1 positivo, estou registrando aqui. AVF negativo. AVF negativo. Ah, mas eu tenho o substrato aqui normal ainda. Então, eu vou olhar D2. E quando eu olho D2, D2 está negativo. Então, se D2 está negativo, se D2 também está negativo,
o eixo desse cara está nesse ponto aqui, ó. Está nesse ponto aqui. Porque D2 está sendo negativo também. Então aqui eu tenho um desvio de eixo para a esquerda. Um desvio à esquerda.